Vamos abrir a palavra de Deus em João. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Nós estudamos com vocês até o verso 28. Hoje vamos estudar com vocês o verso 29. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 29. Leia conosco o verso 28 primeiro. Verso 28 primeiro. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Batizar era uma coisa nova, não existia batismo naquele tempo. Não existia batismo. Vocês se lembram que no Antigo Testamento as pessoas eram identificadas como sendo povo de Deus através da circuncisão. A circuncisão feita nos homens, nas crianças, nos meninos, mostrava que eles pertenciam ao povo de Deus. Mas no Novo Testamento, Deus estabeleceu um sinal de que você pertence ao povo de Deus. E este sinal é o batismo. Por isso que em Marcos capítulo 16, verso 16, diz: aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Então João começou batizando, preparando as pessoas para receberem Jesus. E agora o verso 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Quando João diz, este aí já existia antes de mim, ele está declarando que Jesus é Deus. Porque João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Ele era mais novo então. Mas ele diz, ele é antes de mim, está se referindo ao tempo em que Jesus existia, não como homem, mas como Deus. Como desde o capítulo 1, verso 1, João, o discípulo amado, está dizendo que Jesus é Deus. Ele é o Verbo encarnado. E este é o testemunho de João Batista, que Jesus é Deus. Quando João Batista falou no verso 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, esta é uma profecia de 4.000 anos. Quantos anos? 4.000 anos de profecia. Porque esta profecia começou quando Adão e Eva pecaram. Esta profecia começou quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, abram a sua Bíblia, deixa marcado aqui, não tire o dedo aqui do João capítulo 1, mas volte lá para Gênesis. Volte para Gênesis capítulo 3. Aqui diz que quando Adão e Eva pecaram, eles se sentiram nus. Leia aí o capítulo 3 e o verso 6 e 7. 6 e 7. Então vamos ler. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A outra tradução diz, fizeram aventais para si. Eles pegaram as folhas de figueiras, que são grandes. Hoje a folha de figueira ainda é grande. Imagine o tamanho da folha de figueira lá no Jardim do Éden. Era enorme. Então eles pegaram as folhas de figueira e ajeitaram, fizeram aventais para cobrir esta parte que eles ficaram com vergonha um do outro, porque se viram nus. Por que não se viram nus antes de comer do fruto da árvore do bem e do mal? Antes de comer deste fruto da árvore da ciência do bem e do mal,
eles não estavam nus, porque eles estavam cobertos de glória, cobertos com uma vestimenta de glória. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi envolto num lençol e colocado no túmulo. Mas quando ele ressuscitou, esse lençol ficou dentro do túmulo. Porque os discípulos, quando chegaram e entraram viram o túmulo aberto e entraram no túmulo, viram que o lençol estava no chão. Ou seja, como é que Jesus ressuscitou? Em glória. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, vestimenta de glória. Como Adão e Eva, eles não tinham vestidos de pano, de linho, não, eles tinham vestidos de glória. Só que esta glória desapareceu quando eles pecaram. Por isso nós não temos esta vestimenta de glória ainda, porque somos pecadores. Mas quando Jesus Cristo voltar, meu querido irmão, minha querida irmã, nós, seres humanos, mortais, vamos nos tornar imortais na segunda vinda de Jesus. Porque é isso que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante. Diz que este corpo mortal será revestido da imortalidade. Este corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. E nós diremos, tragada foi a morte pela vitória. A morte será vencida, porque nós seremos glorificados. Vamos ter aquela vestimenta de glória que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden. Vamos ter aquela vestimenta de glória que Jesus Cristo ressuscitou com ela, quando ele saiu do túmulo. Queridos, vestidos de glória. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, diz aqui, olha, o capítulo 3. Estão aí com a página aberta? Capítulo 3, verso 21. Leiam comigo, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus aceitou os aventais de folhas de figueira? Não aceitou, porque aquilo ali era a justificação pelas obras. Aquelas folhas de figueira cobrindo o corpo de Adão e Eva eram um símbolo de que eles estavam tentando resolver o problema do pecado por si mesmos. Você não consegue resolver o problema do pecado. Eu não consigo. Só Deus resolve o pecado, perdoando. Perdoando-nos pelo sangue de Jesus Cristo. Purificando-nos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas eles tentaram se salvar a si mesmos, fazendo folhas de figueira, aventais de folhas de figueira. Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira. E Deus proveu para eles uma roupa de pele. Diz aqui, ó, capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles. Peles de quê? Peles do cordeiro. Que cordeiro? O primeiro cordeiro que foi morto. O primeiro cordeiro morto no planeta Terra foi lá no Jardim do Éden. E o Jardim do Éden ficava ali, no Iraque. Ali no Iraque. Já ouviram falar do Iraque? Do Saddam Hussein, que foi morto, né? No tempo do governo Bush. O Iraque ali tem o rio Eufrates, o rio Tigre. E quando você lê aqui o capítulo 2 de Gênesis, diz que no meio do Jardim do Éden passavam 4 rios. Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Gion e Pison não existem mais. Mas Tigre e Eufrates, esses 2 rios, existem até hoje. Estão lá. E ali era o Jardim do Éden. Era um jardim maravilhoso ali. Hoje é deserto, hoje não é bonito. Mas naquele tempo era realmente um paraíso. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Mas eles não foram expulsos antes de Deus vesti-los com a pele do cordeiro. Um cordeiro foi morto. E quem matou este cordeiro foi Adão. Adão teve que matar, porque não foi Deus que matou o cordeiro. Foi Adão que matou o cordeiro. Porque era para o pecado de Adão e Eva que o cordeiro estava morrendo. Símbolo de Jesus Cristo. E com a pele do cordeiro, Deus os vestiu.
A nudez causada pelo pecado só pode ser coberta pela justiça de Cristo, pela pele do Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus. Por 4.000 anos, os cordeirinhos foram mortos. 4.000 anos, cordeirinhos morrendo. Todos os dias, lá no santuário, construído por Moisés. Todos os dias, às 9 da manhã, um cordeiro morria, e todos os dias, às 3 da tarde, outro cordeiro morria. 2 cordeiros por dia, chamados de contínuo sacrifício. Além dos cordeiros que cada pai trazia para confessar os pecados dele e da família. Além desses cordeiros que o pai trazia, porque tinha que ser o pai que trazia, o pai é o sacerdote da família. Você sabe, marido, você sabe, meu querido irmão, que você foi constituído por Deus como sacerdote da sua família? Você tem que chamar a sua família para orar. Uma esposa disse uma vez: pastor, eu gostaria tanto que o meu marido tomasse a iniciativa para convidar os filhos para orar, para ler a Bíblia, para fazer o culto. Mas ele é um bom homem, mas ele não chama. Se eu não tomar a iniciativa, ele não toma a iniciativa e nós não vamos ter cultos na nossa casa. Mas você, marido, foi constituído por Deus para ser o cabeça, o sacerdote do lar. Porque lá no santuário, os pais traziam os sacrifícios pedindo perdão pelos filhos, pela esposa. Então, queridos, estes cordeiros que eram mortos desde o jardim do Éden simbolizavam quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Abraão foi convidado por Deus para ir ao Monte Moriá, levando seu filho Isaque, para sacrificar Isaque no altar como sacrifício, Abraão entendeu o plano da salvação, porque quando ele colocou Isaque sobre o altar e foi matar o filho Isaque, Deus bradou dizendo: Abraão, Abraão, não mates o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas, porque tu não negaste o teu único filho. Perceberam que Deus disse? Tu não me negaste o teu único filho. Ele só tinha um filho? Pense. É? Ele só tinha um filho? Não. Ele tinha Ismael. Ismael era mais velho do que Isaque. Quem nasceu primeiro? Ismael. Mas por que Deus não considerava Ismael como filho de Abraão? Porque foi o jeitinho, foi a salvação pelas obras. Deus deu a promessa de que seria um filho de Sara, mas estava demorando, então Sara e Abraão deram um jeitinho de ter um filho com Agar. Deus não aceita esse jeitinho, meu querido irmão. Deus não aceita o jeito. Salvação é pela fé em Cristo. Salvação é pela promessa que sai da boca de Deus. Não é você que se salva. Você pode confessar os seus pecados, mas quem salva, quem perdoa é Deus. É o sangue do Cordeiro. E quando Deus disse: não mates o rapaz, ele já viu, Abraão já viu um cordeiro com o chifre amarrado ali nos arbustos e pegou aquele cordeiro. E ele viu ali o salvador de Isaque. Aquele cordeiro foi o salvador de Isaque e o salvador de Abraão. Abraão entendeu o plano da salvação, que é pela fé no sangue de Jesus. Há pessoas que não entendem o Evangelho, há pessoas que não entendem a Bíblia e dizem que no Novo Testamento a salvação é pela fé e pela graça. No Antigo Testamento era pelas obras. Esta pessoa não entendeu a Bíblia. Porque a salvação é pela graça e pela fé desde o jardim do Éden. Sempre foi pelo sangue do Cordeiro. Nunca foi de outra forma. No Antigo Testamento, o Cordeiro era uma promessa, sim ou não? Era uma promessa que viria e veio depois de 4.000 anos de pecado. Nasceu Jesus e morreu na cruz e ressuscitou e subiu ao céu e vai voltar. Olha essas verdades maravilhosas do Evangelho. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar. 4 preciosas verdades da Bíblia. Vamos decorar? Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, Jesus vai voltar. Este é o plano completo da salvação. Tudo concentrado em Jesus.
Só Jesus. Nada de salvação pelas obras, nada de salvação pela lei. A lei é de Deus, é santa, justa e boa, mas não é ela que salva. Quem salva é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. Por isso, queridos, nós dissemos no começo da palestra, aqui em João 1:29, voltando agora para João 1:29, leia de novo João 1:29, aqui diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Existia uma multidão ali, ouvindo a pregação de João Batista, e ninguém entendeu nada, porque ninguém conhecia Jesus. Jesus estava para iniciar o seu ministério. Ele não era conhecido ainda. Nem sabiam quem era Jesus de Nazaré. Mas João Batista era primo de Jesus. E o Espírito Santo, ele não cresceu com Jesus, eles cresceram distantes um do outro. Naquele tempo não se visitava assim facilmente, não tinha ônibus, não tinha facilidade para visitar uma família a outra. Eles se criaram distantes um do outro. Mas quando no meio da multidão João Batista viu Jesus, embora não tenha crescido com ele, o Espírito Santo disse para João Batista: é ele. Ele colocou os olhos em Jesus no meio da multidão e o Espírito Santo disse: é ele o Cordeiro de Deus. E João falou em alto e bom som. E João então proclamou o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E todo mundo começou a se olhar, e então ele continuou apontando, Continuou apontando, até que todos os olhos voltaram-se para Jesus. Estas palavras de João Batista, meu querido irmão, minha querida irmã, cumpriram 4.000 anos de profecia. Existem 4.000 anos de profecia nesta frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque há 4.000 anos eles estavam esperando um Messias, um Salvador, até que veio Jesus, 4.000 anos depois que Adão e Eva pecaram. E hoje você e eu estamos vivendo em 2025, mais de 2.000 anos depois de Jesus Cristo nascer. Então já estamos arredondando, nós estamos cerca de 6.000 anos de pecado. É hora de Jesus voltar. É hora de Jesus nos levar para o céu. Aqueles que creem em Jesus como Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, será salvo. Será salvo. Nós estamos aqui exaltando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado e o seu pecado. Jesus Cristo quer que você o abrace e proclame Jesus ao mundo. Conte para os outros quão bom é Jesus, quão amigo é Jesus. Ele é amigo, ele é leal, ele é juiz, ele é advogado, ele é redentor meu, ele é salvador meu, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é digno de toda adoração. Amém? Você quer proclamar que Jesus é o seu amigo, é o seu salvador, é o seu juiz, é o seu advogado, é o seu redentor, é o caminho que nos leva ao céu? Você quer proclamar, dizer, ele é tudo na minha vida? Jesus é tudo para mim? Se você quer falar que Jesus é tudo para você, fique em pé neste momento. Fique em pé. E diga comigo: Jesus é tudo na minha vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado por Jesus Cristo, tesouro que veio do céu, a pérola de grande preço que veio do céu. Obrigado por ele ser o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Obrigado, Pai querido, porque no passado todos pensavam num cordeiro olhando para o futuro, mas nós estamos pensando no Cordeiro
olhando para o Calvário, onde o Cordeiro de Deus morreu, porque ele já morreu, e ele já ressuscitou e subiu ao céu. E agora estamos olhando para o futuro, pensando já na segunda vinda de Jesus. Volte logo, querido Jesus, nos buscar. Buscar aqueles que te amam, aqueles que te aceitaram como Salvador. Volte logo, dá-nos a tua bênção. É em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém.